Ei pessoal, bom dia, Mariano Vitória. Por aqui eu falo sobre cartões, viagens e sobre educação financeira. Pessoal, hoje eu estou num lugar diferente. Estou fazendo a minha caminhada pela manhã e o assunto de hoje eu queria falar sobre bike elétrica. E vamos começar lá pelo começo? Então, não sei se vocês se lembram, por volta de 2015, 2016, um Onix ou um HB20 valia por volta de 36, 38, no máximo 40 mil reais. Vamos colocar dessa forma. Deixa eu dar uma paradinha aqui que tá muito bonito. O sol tá brilhando. Então, lá por volta de 2015, 2016, deixa eu virar a câmera aqui para vocês darem uma olhada. Por volta de 2015, 2016, um Onix, um HB20 valia em média 36, 38 mil reais, 40 mil, vamos colocar dessa forma. E aí muita coisa aconteceu. Nesses últimos 10 anos a gente passou por uma Covid, o mundo mudou, o preço das coisas dobraram, algumas até triplicaram. E com o preço dos carros não foram diferentes. Então hoje a gente vive uma realidade que um carro 0 km de entrada, ele custa pelo menos aí uns 80 mil reais. E esse mesmo Onix de entrada, um HB20, ele não sai por menos de 100 mil reais. E nesses últimos 10 anos, eu estou explicando desde o começo para que vocês entendam o porquê desse boom das bikes elétricas no estado do Espírito Santo. Embora eu acredito que seja no Brasil inteiro, né? E de lá para cá, como eu estava falando, muita coisa mudou de preço. Dobraram a alimentação, preço de combustível. O combustível chegou a custar mais de R$ 7 o litro. A alimentação, supermercado, tudo ficou mais caro. E não foi diferente também com o valor dos carros, né? A gente sabe que o objetivo principal das montadoras é lucrar. E um HB20, um Onix, que em 2015, 2016 não passava de 40 mil reais, não são valores reais, tá? Totalmente certos. Vamos colocar uma média, trabalhar com a média. Hoje não está saindo por menos de 100 mil reais. E aí, o que impactou? A maneira que eu vejo, né? O custo de vida, a cada dia que se passa, ele tem ficado mais caro. Para uma família média, não estamos falando de classe média, tá? Uma família simples, né? Um casal, mais uma criança. E muitas das vezes é necessário até pagar um aluguel, né? Porque não tem casa própria. E aí eu vejo que, obviamente, muitas pessoas já devem ter percebido isso, que nesses últimos 10 anos, como o custo de vida tem ficado muito mais alto, o preço das coisas muito alto, a conta começou a não fechar. Só que aí que está um X da questão que eu vejo. Independente do preço das coisas estarem altos ou baixos, a gente precisa de certas coisas mínimas para poder viver, né? A gente precisa se locomover, a gente precisa se alimentar, a gente precisa do carro, a gente precisa do supermercado,
a gente precisa da gasolina, e mesmo que a pessoa não tenha carro, não tenha um veículo, o preço do alimento que ela está pagando, está embutido ali o valor de transporte, da gasolina e tudo mais. Porém, num cenário que o cálculo começou a não fechar. Muitas famílias endividadas. Eu tenho percebido que nesses últimos anos, o número de pessoas endividadas meio que triplicou. Essa é a realidade. E aí, no meio de toda essa bagunça, de toda essa situação que o Brasil vive, a gente começou essa febre dos carros elétricos. Calma que eu ainda não cheguei nas bikes elétricas. Começamos esse boom aqui no Brasil dos carros elétricos, especificamente falando de BYD. E aí, obviamente, depois da BYD vieram outras montadoras, vieram mais carros chineses, né? Então, assim, carro elétrico hoje já podemos dizer que é uma realidade no Brasil. Graças a Deus, né? Para quem tem a possibilidade de comprar um carro elétrico, é infinitamente mais barato você manter um carro elétrico do que um carro a combustão. Isso é óbvio. Isso é indiscutível. Só que aí a gente acaba se deparando num outro problema. Porque não é todo mundo que tem 100, 120 mil reais para investir num carro 0 km, principalmente num carro elétrico, né? Que seria o melhor dos dois mundos, assim dizendo. E ainda que a pessoa compre um carro elétrico, ainda tem aquela preocupação da questão da durabilidade da bateria, tudo mais. A preocupação também de onde carregar esse carro, porque muitas pessoas moram em condomínio, moram em prédio, e a gente sabe que dificulta muito, depende de leis, depende de condomínio, de síndico e tudo mais. E no meio de toda essa bagunça também, vieram as bikes elétricas. Essa febre começou, na realidade, por patinetes elétricas, né? Bem devagarzinho no começo, e com o tempo acabou se expandindo para bike elétrica. Tem até uma aqui passando. Hoje está um dia tranquilo. Final de semana tem mais. Dá para vocês verem? Acabou de passar. E hoje a gente vive esse boom de bikes elétricas. Eu acho excelente. A minha opinião em relação à bike elétrica, eu acho assim muito bom. Porque se vocês pararem para analisar, vamos fazer os cálculos. Hoje, o custo para carregamento de um carro elétrico, vamos colocar o carro elétrico mais popular do Brasil, que é o BYD Mini. Hoje o BYD Mini, com uma carga de 100%, ele faz aproximadamente 350 quilômetros. É sabido também que o custo para dar uma carga de 100% na bateria de um BYD Mini, que estamos usando como exemplo, é de aproximadamente 28, 29, vamos colocar 30 reais, mas é menos de 30 reais. Levando em consideração R$ 1 kWh. E aí vocês podem imaginar um custo de 30 reais para uma carga de 100%. E essa carga de 100% do BYD Mini vai te dar uma autonomia de aproximadamente, né? Porque vai depender da maneira como você dirige, se é estrada, se é cidade, se tem um pé muito pesado, são N fatores. E aí ele pode chegar aproximadamente um valor médio, 350 quilômetros, com custo de 30 reais. O que é muito bom, excelente, né?
Levando em consideração, por exemplo, eu tenho um carro a combustão, um carro 2013. Para encher o tanque de gasolina, o custo é de aproximadamente R$ 350. 350 reais. Com a gasolina a 6,50 o litro, aproximadamente. Então, se vocês pararem para pensar que com o BYD Mini você tem um custo de R$ 30 e te dá autonomia de 350 quilômetros, é assim, fantástico. Mas aí tem todas as questões de ter um carro elétrico, como eu falei para vocês, né? A começar o valor desse carro elétrico. Gente, aqui é muito bonito, eu adoro caminhar aqui. Primeiramente existe o valor do carro elétrico, como eu falei para vocês. Hoje um BYD Mini custa em média 120 mil, se eu não me engano está tendo uma promoção de 109 mil. Mas aí você tem de se preocupar que onde você vai carregar esse carro, se tem carregadores próximos à sua casa, se você mora em casa, se você tem quintal para instalar um carregador, se você tem energia solar ou não, que isso implica diretamente no custo que você vai ter para manter esse carro e tudo mais. Ligado toda essa linha de raciocínio do carro elétrico, a gente imagina o cenário de uma bike elétrica que tem uma bateria obviamente infinitamente menor do que de um carro elétrico. E obviamente o custo para carregar essa bateria de 0 a 100 também é infinitamente menor, obviamente. É claro que não se compara uma bike elétrica com um carro elétrico, né? Querendo ou não, ainda é uma bicicleta, mesmo que é elétrica, mas é uma bicicleta. Mas aí vocês imaginam, se para abastecer um BYD Mini, o custo é de aproximadamente R$ 30, com autonomia de 350 km, imagine uma bike elétrica. Eu ainda não tenho, de repente, né, compre uma bike elétrica no futuro, não sei, estou analisando ainda. Mas vamos colocar que uma bike elétrica a autonomia dela, até onde eu sei, é em torno de uns 50 quilômetros, certo? A gente está falando de uma bike elétrica simples, aí de uns 6, 7 mil reais. Para quem já tem bike elétrica, me corrija se eu estiver errado, coloque aqui nos comentários. Como eu ainda não tenho propriedade para falar, não pesquisei tanto a respeito. Mas até onde eu sei, a autonomia de uma bike elétrica é de aproximadamente uns 50 quilômetros, com uma bateria carregada em 100%. Mas aí eu pergunto, qual é o custo para uma carga de 100% numa bike elétrica? Se um carro que dá autonomia de 350 quilômetros, o custo é de R$ 30, eu não consigo imaginar um cenário diferente de que o custo para energizar a bateria de uma bike elétrica seja algo superior a R$ 5. Então vocês estão imaginando a economia? Independente do preço das coisas, a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se locomover, a gente precisa de transporte, a gente precisa de saúde, de hospital, a gente precisa de tudo, independente do preço que isso custe, estando alto ou barato. É isso que eu quero explicar para vocês. Então eu acho que isso explica o porquê desse boom das bikes elétricas. Hoje a maré está baixa. Bom, pelo menos agora, né? São aproximadamente 10h30 da manhã. Então, como estava falando, isso explica esse boom das bikes elétricas. E eu acho super válido, né? Imagine um cenário, você tem um custo de uma carga de 100% na bateria de R$ 5, o valor de praticamente a passagem de um ônibus.
e essa bateria te dê uma autonomia de 50 quilômetros, dependendo da distância do seu trabalho, essa bateria dê para você rodar, de repente, uns 4, 5 dias, no melhor dos casos, de repente até uma semana, com um custo de R$ 5. Então acho que eu não preciso falar mais nada, eu acho que só isso aí já explica o porquê desse boom das bikes elétricas aqui no Espírito Santo. E são muitas, muitas. E eu vejo que tá muito difícil para uma família média, um casal que está começando de repente, que ainda não tem bens, que ainda trabalha para poder pagar boletos e às vezes não sobra nada no final do mês, você conseguir manter, ter e manter, né? Porque às vezes comprar um carro não é tão difícil. O problema maior, às vezes, é você conseguir manter um carro. Não é fácil, não é barato. Eu tenho um carro a combustão e eu te digo que é estacionamento que eu pago, licenciamento, seguro, estacionamento, a gasolina, quase R$ 7 o litro, e mais outras coisas, né? Revisões, e aí quando você soma tudo, e aí você divide por 12, você vai ter noção de quanto esse carro está te custando por mês. E aí, é negócio? Não estou dizendo que ter carro é ruim, tá? É maravilhoso ter um carro. A discussão em si, o assunto em si, a problemática do qual estou trazendo para vocês, é que o brasileiro perdeu a capacidade de manter um carro. Pelo menos o brasileiro pobre, né? Como eu. O salário médio do brasileiro, mais ou menos R$ 2.000, e muitas das vezes ainda tem de pagar um aluguel. E aí a conta não está fechando. Então acho que explica o porquê desse boom das bikes elétricas. Eu acho super válido. Por vezes eu penso em vender o meu carro, porque o custo é muito alto. É muito bom, é maravilhoso ter um carro. Eu particularmente amo dirigir, mas ter carro aqui no Brasil não é como ter carro nos Estados Unidos. Por lá é muito mais barato, tanto você comprar um carro quanto você manter um carro. O litro da gasolina nos Estados Unidos é muito mais barato. E o custo de manutenção também. Eu já morei nos Estados Unidos e posso dizer para vocês, só para vocês terem uma noção, o IPVA de um Mustang nos Estados Unidos é $50. Então, assim, são valores surreais. É outra realidade. Só que não estamos nos Estados Unidos, as leis de lá são outras, os impostos de lá são outros, a realidade de lá é outra, né? Estamos no Brasil, somos brasileiros, e infelizmente a gente tem de arcar com a realidade daqui. E a realidade é essa que eu trouxe para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado por terem assistido. Se puderem, se inscreva no meu canal, vai me ajudar muito. Dê um like no vídeo para que o YouTube possa recomendar para outras pessoas. Beleza? Obrigado. Até mais.